Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Êxodo DT, como você nunca viu. Hoje, o capítulo 12. Depois vamos emendar no 13, 14 e 15. O capítulo 12, ele é um Deuteronômio dentro do Deuteronômio. Porque nos capítulos anteriores, nós vimos Deus falando da importância da lei de Deus, da importância da obediência, da importância de respeitar a vida. Deus disse: podereis comer todos os animais, limpos e impuros poderão comer. Preste atenção. Vou repetir a frase. Poderão comer todos os animais. Limpos e impuros poderão comer. Cuidado, porque se você não prestar atenção no texto, você pode interpretar de maneira errada. Comereis todos os animais. Limpos, pessoas limpas, que não passaram pelo ritual de purificação, e impuras, pessoas que, ao contrário, limpas, pessoas que passaram pelo ritual da purificação, e impuros, pessoas que não passaram pelo ritual da purificação. Não haveria restrição de alimento naquela época. Até quando Jesus viveu aqui na Terra, não se ouviu notícia de restrição de alimentos. Quando os adventistas receberam essa mensagem do terceiro anjo, mensagem de restauração, de vida e saúde, então veio nessa mensagem a restauração da saúde, e foi como se fosse uma terceira modificação alimentar. Explico. Quando Deus criou o homem, ele deu ao homem como alimento sementes e frutas. Aí o homem estava feliz comendo sementes e frutas. O homem caiu, enganado pela serpente peçonhenta, o dragão do abismo. Então Deus fez uma modificação. A partir de agora você vai comer, além de sementes e frutas, você vai comer raízes e folhas. Muito bem. Aí o povo cresceu, se insurgiu contra Deus. Aconteceu o dilúvio. Ao final do dilúvio, Deus fez uma outra modificação alimentar. Agora vocês poderão comer sementes, frutas, raízes, verduras e carnes limpas. Daqueles animais que foram para a arca, 7 pares eram limpos, puros, que poderiam fazer parte dos rituais de adoração a Deus. E 2 pares, eram impuros. Então, quando Noé saiu da arca, ele usou os animais puros e serviu como sacrifício a Deus. E Deus disse: a partir de agora, você poderá
se alimentar desses animais puros. Os impuros continuariam impuros. Jesus viveu aqui na Terra e se alimentou de animais puros. Agora, com essa nova reforma alimentar, com essa nova mensagem profética, nós, os adventistas, por isso que às vezes as pessoas têm preconceito contra o dom de profecia manifestado na igreja. Interessante que o dom de profecia é um dom como qualquer outro dom. Tem o dom de profecia, tem o dom de pregação, tem o dom de línguas, tem o dom de cura. É um dom. Assim como Saul recebeu o dom profético, a igreja adventista recebeu também esse dom profético, além dos outros, não é? E pelas profecias, nós fomos orientados a nos afastar das carnes imundas. Então foi restaurado o modo de viver dos antediluvianos, né, cristãos. Porque o povão deveria comer tudo, cobras e lagartos. Então, a partir de agora, a partir do tempo do fim, que começou em 1879, quando terminou o reinado de Roma papal. Então, a partir desse momento, as pessoas começaram a observar um novo modo de vida. Eles compreenderam que o seu corpo é habitat do templo é habitat do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. E aí, a partir desse entendimento, começou o que chamamos de reforma de saúde. E na reforma de saúde veio as proibições de alguns alimentos. Carnes impuras, de Levítico 11, e alguns alimentos que eram considerados alimentos na época, que são extremamente tóxicos à saúde, como o tabaco e o café. Conforme a luz vai aumentando, os nossos pioneiros, agora já se formando, não mais o povo do Advento, que eram todos aqueles povos que se reuniram em torno da mensagem de Miller, Guilherme Miller. Mas, uma vez passado o desapontamento, que aconteceu em 43, 44, esse povo do Advento, que estava assim juntinho, se dispersou. E ao se dispersar, uns foram embora, voltaram para suas igrejas de origem, outros formaram outras denominações, e um povinho ficou firme. Gente, o Advento é uma realidade. Vamos continuar pregando isso. Então, pelo espírito de profecia, não é? Teve um dos nossos bravos adventistas, antes da igreja adventista propriamente dita, ele teve um insight, uma autêntica revelação. Porque eles estavam muito tristes. Senhor, nós estamos tão errados assim. E aí, esse herói, que eu não lembro agora o nome dele, mas ele era agricultor, era um dos desapontados. E então ele teve um insight.
E profeticamente lhe foi revelado que eles não estavam equivocados com o evento. Eles estavam equivocados apenas com o local do evento. Então, profeticamente, eles entenderam, esse rapaz entendeu e transmitiu ao seu pequeno grupo, e que foi transmitido e falando: ah, tá bom. A profecia de Daniel 8,14, dizendo que o santuário seria restaurado, eles entenderam como santuário sendo a terra. Mas a terra de Deus não é o santuário. Apesar de Deus vir aqui habitar no santuário que descerá à terra. Mas não foi isso que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu no final da profecia de Daniel 8,14. E o que aconteceu? Simbolicamente, Jesus passou de intercessor e tomou a sua posição de sumo sacerdote julgador. Então começou um juízo, mas não aquele juízo final que vai acontecer quando da volta de Jesus, mas um juízo que nós chamamos, os pioneiros chamaram, de juízo investigativo. A partir daquela época, começou-se um juízo, mas não na terra. Porque quando Jesus voltar, se estabelecerá um juízo. E todos os vivos serão julgados. E os mortos? O que aconteceu com os mortos? Não serão julgados? Aqui está o segredinho da profecia. Os mortos já começaram a ser julgados por essa época, por volta de 1800. Entendeu? E esse julgamento, ele se estende até o dia de hoje. E quando Jesus julgar o último morto, aí sim, aí ele se levanta do santuário e ele volta à terra para aí sim julgar os vivos. Pedagogicamente, é bem compreensível. Então, essa mensagem, ela vai encontrar alguma resistência, porque as pessoas, elas colocam palavra na boca dos adventistas que nós não falamos. Por exemplo, eles dizem que nós, os adventistas, pregamos a salvação em 2 fases. Mentira. Eu sou adventista há mais de 30 anos. E prego a salvação em uma única fase. A fase da cruz. E o exemplo é aquele homem que falou: Senhor, misericórdia, o bom ladrão, salve-me. E Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Essa é uma promessa de Jesus que não pode faltar. Mas quando que esse homem irá para o paraíso? No caso específico dele, ele já foi julgado, não é? Porque Jesus o julgou ali e o absolveu instantaneamente. E olha que o cabra cometia pecados cabeludos. Matava, estuprava, roubava, mentia. Mas ao ele dizer: salva-me, Senhor, o Senhor disse: eu te perdoo, estarás comigo no paraíso. Só que o cramunhão, o Satanás, o instigador do povo de Deus, levantou rapidinho e disse: não, ele não pode
é pecador. A lei está dizendo, pecou, vai para o inferno comigo, vai para o abismo comigo. Aí Jesus disse o mesmo que disse a Satanás na época, quando queria ressuscitar Moisés. Jesus disse, o Senhor do céu te repreenda, Satanás. Eu não morri ainda, mas eu vou morrer. E quando acontecer isso, atrairei a todos a mim. Uns serão salvos, como esse infeliz da cruz. Infeliz porque estava na cruz, mas feliz porque pôde ser crucificado ao lado de Jesus. E no último vislumbre de vida, ele viu a salvação e foi salvo. Ele viu a salvação e foi imediatamente liberto do mal. Mas quando que essa salvação veio de fato para aquele pobre, para aquela pobre criatura? Não vamos pecar também. De fato, não. De fato, ele foi salvo. Assim como Moisés fora salvo, de fato, logo depois que morrera lá no monte. Então, de fato, o bom ladrão estava salvo. Porém, existia a questão legal. Legalmente, ninguém pode ir para o céu sem pagamento. E o pagamento ainda não tinha sido feito. Faltavam alguns minutos para acontecer esse pagamento. Para Moisés faltava anos, milhares. Para esse infeliz, o bom ladrão, o feliz agora, não é? Infeliz porque estava na cruz. Assim como, infelizmente, Jesus estava na cruz. Mas tinham dois ladrões, era o infeliz e o infeliz mesmo, porque os dois, como nós, eram pecadores. Mas Jesus disse, eu te digo que estarás comigo no paraíso. Então, legalmente, Jesus poderia, talvez até tenha feito, talvez não sei, tê-lo levado ao céu. Quando ele ressuscitou, lembra? Jesus morreu dali a alguns minutos, mas depois de 3 dias ressuscitou. E vários dos mortos ali ressuscitaram com ele, porque Jesus é irresistível. A morte não consegue segurar os seus mortos. A sepultura se abre como se abriram, e muitos que descansavam ali, no pó, foram impulsionados para Jesus e ressuscitados. Então, muitos santos ressuscitaram ali. Então, nós podemos colocar aí o justo João Batista, esse bom ladrão, quem mais? Muitos profetas que estavam ali enterrados, muitas dessas pessoas ressuscitaram e conviveram ali, testemunhando da ressurreição de Jesus, 50 dias, até que Jesus foi assunto ao céu. Então imagina-se que esses santos também tenham ido. Aí já sou eu falando. Não falo aqui em nome da igreja, em nome de ninguém. Falo em nome de mim. Claro, eu posso estar errado. Posso estar redondamente errado. Mas o entendimento, ele é pedagógico. Então, quando nós dizemos que Jesus saiu da parte santa do santuário para a parte santíssima, isso é pedagógico, porque é como Deus usa os seus rituais para nos ensinar.
Não é que o Santíssimo está restrito a Jesus. Não. Jesus foi ao Santo dos Santos e mostrou: Pai, meu sangue. Então ele não era proibido de ir, mas pedagogicamente, a partir do final da profecia de Daniel 8,14, Jesus teria passado do espaço santo para o espaço santíssimo. Qual é a pedagogia dessa visão? É a pedagogia de que existe um santuário no céu, aquele mesmo santuário que Deus habitou aqui na terra, está no céu. Não aquele mesmo, porque aquele era a figura do verdadeiro. Hebreus fala. Então, existe o santuário no céu, a morada de Deus. E lá existe um trono que nós poderíamos chamar de o espaço sagrado de Deus. E no trono está sentado Deus. E Jesus está ao seu lado, intercedendo continuamente por nós. Meu sangue, Pai. E nós precisamos acreditar nisso, porque senão a gente vai perecer. A salvação foi instantânea na cruz. Quando Jesus expirou dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali ele estava dando uma sentença. Ele disse: está consumado. O que está consumado? A minha morte? Sim. Mas o objeto da minha morte, que era o quê? A salvação a todos. Então, quando eu morrer na cruz, atrairei todos a mim. Então todos estarão salvos? Felizmente não. Todos serão atraídos à cruz. Mas uns se ajoelharão e reconhecerão o sangue de Jesus como branqueador de nossas almas. Outros endurecerão os seus corações. E o sangue de Jesus, em vez de trazer paz, saúde e prosperidade, vai trazer morte eterna. O bom ladrão amoleceu o coração. O mau ladrão enrijeceu o coração. E quando o sangue de Jesus cai sobre um coração rígido, ele enrijece mais ainda, a tal ponto que aquilo explode e vira pó. Quando o sangue de Jesus cai no coração mole, aquele sangue penetra dentro, transformando a vida desse penitente. Nós estamos vendo Êxodo DT. Eu chamei de Êxodo DT porque essa palavra Deuteronômio é difícil para mim. A minha língua não sabe falar Deuteronômio. Então eu chamei de Êxodo. Poderíamos ter Êxodo 2. Não tem Samuel 2? Não tem Coríntios 2? Tem várias cartas, 2. Tem cartas que vêm a 3. João 3. Então o autor poderia ter colocado Êxodo 2. E poderia ter deixado Samuel com Samuel só 1. Mas eu sou polêmico. Ai, ai, ai. Hoje é dia 24 de janeiro. Eu estou fazendo com vocês como aperitivo. Aperitivo? É um aperitivo porque vem antes, não é? É um aperitivinho. Vamos tomar um aperitivo, né, antes. Então, o nosso aperitivo será essa meditação aqui, perto do céu. Como o povo de Canaã, ao tomar, estava ali atravessando o Jordão, já estavam vislumbrando Canaã, nós estamos aqui, atravessando o nosso Jordão. Então nós estamos tendo vislumbres do céu.
Estamos já ouvindo passos de um Salvador que se aproxima. E aí eu resolvi a rever essas meditações do ano 2013, escrito por senhora Ellen G. White. Ellen White, ela escreve inspirado. Você pode crer na inspiração ou não. Mas, antes de falar que não crê, ouça. Observe, o título da meditação hoje é A Oração Perseverante. O texto bíblico, onde vamos basear a meditação, onde a senhora White baseou a sua meditação é: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Salmo 119, 126. Você está entendendo por que eu estou lendo essa meditação junto com esse livro Êxodo DT? Gente, os dois estão impregnados de advertências quanto a quebrar a lei de Deus. Agora a Escritura nos apontou para o Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Acho que ele tem uns 150 versículos. É do tamanho dos Salmos. O Salmo tem 150 capítulos. É muito grande, eu acho até mais, não sei. E a tônica do Salmo 119 é a lei de Deus, a preservação da lei de Deus. E qual é a tônica de Êxodo DT? A lei de Deus. Deus está repetindo pela segunda vez. Observe a lei de Deus e viva. No capítulo 12, que acabamos de avaliar agora, agora vem avalista. Acabamos de analisar, ele fala de novo, repete. E ele repetiu sobre alimento. Não é? Coma os alimentos saudáveis. Coma os animais puros. Mas aí nós vivemos numa época hoje que a gente precisa rever esses conceitos, não é? Então, antigamente, os animais puros continuavam puros. Mas hoje, diante de tanta podridão, os animais puros não continuam tão puros. E o conselho da profecia bíblica é de que nos afastemos dos animais. Eu não posso ser hipócrita aqui. Eu fiquei afastado dos animais durante quase 20 anos. E hoje não posso falar que continuo afastado. Mas o fato de eu não poder falar não quer dizer que eu tenha que ocultar a verdade. O Senhor virá em breve, diz Ellen White nesse livro que estamos lendo. Impiedade, rebelião, violência e crime espalham-se por todo o mundo. Parece que ela escreveu isso ontem, né? Mas não foi. Ela escreveu no dia 14 de dezembro de 1905. Os clamores dos que sofrem e dos oprimidos sobem a Deus pedindo justiça. Em vez de serem abrandados pela paciência e benignidade de Deus, os ímpios se fortalecem em obstinada rebelião. O tempo em que vivemos é de grande depravação. É desprezada a restrição religiosa e os homens rejeitam a lei de Deus como indigna de atenção. Essa santa lei de Deus
é sujeita a um desdém nunca visto. Mesmo os religiosos, aqueles que dizem pregar a santa lei de Deus, mesmo eles estão pisando os mandamentos de Deus, especialmente o quarto e o quarto, o 10º, não é? Que fala de não cobiçar. Acho que o 9º também fala para não cobiçar. O 9º fala para não cobiçar a mulher do próximo. Não, eu estou confundindo, mas não se importe com isso. E o 7º mandamento, não adulterarás. Então, as igrejas constituídas, elas estão sendo muito coniventes na transgressão desse mandamento. Então, está se prevalecendo aquela premissa antiga, antes dos juízes. Cada um vive como acha que deve viver. Então, se transgride o 7º mandamento, se transgride o 6º mandamento, não matarás. Então, toda a lei de Deus está sendo colocada em terra. Sim, quando você, cristão, se levanta em defesa do aborto, por exemplo, você está abertamente transgredindo o 6º mandamento. Quando você casa e descasa, e casa de novo, você está transgredindo abertamente o 7º mandamento. Ah, porque nossos gênios não são compatíveis. Incompatibilidade de gênio. Problema seu. Você casou com um gênio incompatível? Compatibilize-se. Mas você não pode se separar porque não gostou do gênio da sua esposa, ou porque a sua esposa não gostou do gênio seu. Os dois gênios estão brigando. E daí? Problema seu. Você queria perceber a compatibilidade dos gênios? Visse isso no período do namoro. Namoro é para isso, meu amiguinho. Não é para ficar bulinando na namorada ou no namorado. No caso das mulheres. Namoro é para observar o gênio. Coloca os dois gênios juntos e veja o que vai acontecer. Se os gênios forem incompatíveis, evite o casamento. Ai, os gênios são incompatíveis, mas vamos tentar. Aí vai lá a casa. Aí depois não suporta o gênio de um, não suporta o gênio do outro. E aí separa e casa de novo. Até achar um gênio compatível. Vou contar um segredo aqui. Os gênios nunca serão compatíveis. Porque vocês são pessoas diferentes. Você foi criado num lar diferente do lar dela. Ela foi criada num lar diferente do seu lar. Ele foi criado num lar diferente onde você foi criada. Se você gostou dessa mulher, se você gostou desse homem, trate de se compatibilizar os gênios. Ou então, viva chafurdando como os porcos chafurdam a lama, chafurdando na santa lei de Deus. E aí o que teremos? Morte eterna, porque todos seremos atraídos a Jesus. Ou para a vida eterna com coraçãozinho mole.
ou para esmiuação eterna, nós seremos assim, esmiuçados como pó. O tempo em que vivemos é de grande depravação. É desprezada a restrição religiosa e os homens rejeitam a lei de Deus como indigna de atenção. Essa santa lei é sujeita a um desdém nunca visto. Nunca se desdenhou tanto de Jesus Cristo. Veja esses filmes abjetos. Tem um aí que eu nem sei o título do filme, mas é horroroso, sabe? É um diretorzinho aí que surgiu aí com o apoio dessa lei horrorosa de apoio ao cinema que contrata esses pervertidos. O cabra ficou famosinho porque participou daquele programa famoso lá. Não tem como falar esse nome aqui sem blasfemar o Senhor. Grande caca no Brasil. E agora fez um filme apoiado por esse governo que está aí. Esse canal não é político. Longe de nós. Mas eles estão afrontando a lei de Deus, afrontando o próprio Cristo. Com o dinheiro seu. Você que separa o seu dinheirinho sagrado e leva para Deus. Você que colocou essa gente lá, esses incircuncisos, e eles estão tomando conta de coisas que eram para ser usadas para o bem e estão usando para o mal. E esse mal amanhã vai virar lei, e aí o errado passa a ser certo. Eu nem deveria estar falando isso aqui, porque eu sei, você não vai em cinema. Só os incircuncisos o fazem. Só os perdidos o fazem. Por quê? O que é o cinema? Ilusão. Perdição eterna. Sim. Infelizmente é isso. Houve um tempo em que algumas produções cinematográficas eram dignas de serem observadas. Mas elas podem ser contadas a dedo. Eu, por exemplo, só lembro de um agora. Os 10 Mandamentos. Esse filme a gente pode ver numa boa. Eu não teria restrição, não. Antigamente, os filmes bíblicos, eles tinham algum chancela do céu. Agora, os filmes modernos, mesmo os bíblicos, eles são terríveis. Eu não sou santinho. Então, eu admito aqui que assisti. A Arca de Noé. Gente, é uma produção super. Mas a gente vê ali, nitidamente, algumas nuances, sabe, de espiritismo, espiritualismo, sei lá como falar sem ofender ninguém, mas o que se poderia recomendar hoje é abstinência total. Cinema. Cinema não é coisa para servos de Deus. Ah, eu não vou ao cinema. Não. Eu também não. Mas o diabo, ele é sabidinho. Conta-se uma história que uma vez
um homem vivia... Um minutinho que eu vou apertar aqui o play, porque a chefe quer falar comigo. Voltando aqui, eu tive que fazer uma parada instantânea. Retomando o pensamento. As salas de cinema, elas não são para o povo que pretende ir para o céu. Infelizmente é isso. Os filmes, todos, mas especialmente os infantis, que a gente gosta de ir com a família, levar as crianças para assistir, estão todos impregnados de satanismo, todos impregnados de maldição. E eu falo com dor no coração, porque eu já levei a família, não mais do que 3 ou 4 vezes, mas hoje eu lembro, eu recordo com tristeza. Poderia não tê-lo feito, mas a criança era pequena, a família toda vai, né? Ai, Senhor, perdoa nossas falhas passadas. Mas se eu tivesse um filho hoje, eu criaria com muito mais restrição do que eu tive. Graças a Deus, as minhas filhas tiveram boas restrições. Só que no mundo fica difícil, viu? Porque a minha filha, só para contar um caso específico, ela era poupada em casa, não deixava ela ver nada dessas porcarias. Nem na televisão, no cinema ia raramente, uma vez ou outra, né? Na vida dela toda, eu acho que foi comigo, não mais que 3 vezes, talvez 1 a 2, ou 3. Mas hoje eu me arrependo, não teria feito. Mas sabe o que acontecia? Na escola, a coitadinha era exposta a filmes 1 vez por semana, religiosamente. E agora, depois de adulta, ela estava contando isso. Porque quando a gente vê dizendo que o professor vai passar filme para a criança, eu imaginava que estavam sendo passados filmes educativos, porque existem ainda. Dá para se fazer uma seleção, não é? Pelo menos 1 dúzia, mais até, pelo menos 50 livros, filmes, mais até, talvez 100 filmes, que poderiam ser educativos, poderiam ser utilizados nas escolas. Mas quando a minha menina disse que tipo de coisa ela via, eu falei, misericórdia, Senhor. Isso há mais de 10 anos atrás. O que quer dizer que hoje a coisa está pior. Ah, eu estava contando a história. O homem se converteu e decidiu fazer uma limpeza na casa. Tirou todos os símbolos de Satanás dentro da casa dele. Eu não sei que tipo de coisa que ele tirou. Não sei. Porque se a gente fosse tirar todas as coisas que tem símbolo do inimigo, no mundo a gente não consegue viver. Você não consegue dirigir, porque todos os carros, ou a maioria deles, tem símbolos que remontam a ideias esquisitas. Grifes e marcas e... não sei. Mas ele tirou tudo. Satanás, muito perspicaz, falou assim, oh, eu sei que você está me tirando da sua vida, você está se convertendo, né? Vai se batizar e tudo. Mas, por favor, a sua casa é tão grande. Tá vendo aquele preguinho ali? Tinha um preguinho pregado na parede. Satanás falou,
Deixa esse preguinho ficar aí. Só esse preguinho, você está mandando tudo embora. Aí o coitado do homem lá falou, tudo bem, esse preguinho só pode deixar. Tá bom. Satanás foi embora. Semana que vem, Satanás volta e entra na casa do cara. Falou, o que você está fazendo aqui, rapaz? Já te expulsei da minha casa? Ele falou, ai, tudo bem, desculpa, eu fui expulso, tudo bem, mas é que eu quero só ter um particular com o meu preguinho que está ali. Gente, ele não podia falar não, porque o prego era dele, ele concedeu. Tá bom, vai lá. E diz que o Satanás, o tinhoso, entrou lá, tirou uma capa fedida que ele estava usando, cheiro de enxofre, aquele cheiro horroroso, e pendurou ali. E foi embora. Ele falou, ei, volta aqui. Nossa, você não está esquecendo nada? Ele falou, não, eu vou deixar aí, eu vou trocar, vou pôr outra capa. Mas você vai deixar aqui da minha casa? Não. Estou deixando no meu prego. E aí aquele homem ficou perdido eternamente, porque aquela caatinga não sai. Nós estamos falando de quê mesmo? Cinema. Então a gente conseguiu ficar livre do cinema. Mas existe um preguinho pendurado aí. Na sua parede. Eu estava pensando ontem. Não faz 6, 7 meses, talvez 8, 10, 12. A gente ia à feira e tinha uma banca enorme, com todos os recentes lançamentos de filmes. Eu, como instrutor que sou, sempre fazia umas escolhas ali, né, pegava algumas coisas. Nunca gostei de filmes horrorosos, esses arranca-cabeça, como diz um pregador aí. Mas eu gosto de filmes históricos, né? E sabia, eu estava percebendo, não tem mais. Você vai na feira aqui, no bairro, não tem. Você vai na feira no centro, não tem. Olha que maravilha, que bênção, não tem mais filmes expostos na banca. Satanás foi embora. Mas ele deixou um preguinho. Um preguinho bem sedutor. Que atende pelo nome de, não estou com ele aqui não, mas é controle remoto. Eu não quero falar esse nome, mas eu vou ter que falar, porque senão você não vai saber do que eu estou falando. N-Flex. Esse é um dos distribuidores mais famosos. E por esse controle, toda a sorte de carniça, enxofre de Satanás é despejado em nossas salas. Nós precisamos nos livrar disso. Precisamos arrancar esse preguinho que está nos torturando. Então, a santa lei de Deus é sujeita a um desdém nunca visto. Um momento de demora nos foi graciosamente concedido por Deus. Isso foi escrito há mais de 100 anos. Um momento de demora. Quer dizer, Deus está tendo paciência conosco.
Ele nos deu um momento gracioso de tempo. Graciosamente, Ele nos deu de graça. Todas as capacidades que o céu nos empresta devem ser usadas para fazer a obra que nos foi designada pelo Senhor, em favor dos que perecem na ignorância. É por isso que eu estou fazendo aqui. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu preciso falar essas coisas que falo aqui. Porque amanhã a minha voz ficará emudecida. Mas esses vídeos vão continuar falando por mim. O momento de demora nos foi graciosamente concedida por Deus. Todas as capacidades que o céu nos empresta devem ser usadas para fazer a obra que nos foi designada pelo Senhor. Advertir ao mundo é a mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse 10, Apocalipse 14. Então nós precisamos dar glória a Deus, nós precisamos fugir do erro. Nós precisamos falar que existe um juízo caindo sobre nossas cabeças. Agora está sobre os mortos, mas amanhã vai cair sobre os vivos. Precisamos orar ao Senhor em favor dos que perecem na ignorância. A mensagem de advertência deve soar em todas as partes do mundo. Não deve haver demora mais. A verdade tem que ser proclamada nos recantos escuros da terra. Onde há os recantos escuros da terra? Aqui, onde eu moro. Eu me sinto um estranho, um extraterrestre, porque tudo que eu falo é errado. Ah, deixa, estamos só se divertindo. Ah, o que é essa musiquinha? Os obstáculos têm que ser enfrentados e transpostos. Uma grande obra deve ser feita, e essa obra é confiada aos que conhecem a verdade para esse tempo. Se você não conhece a verdade para esse tempo, você precisa conhecer. E a verdade é essa, Êxodo DT. Deus está gritando, obedeçam a sua lei. Obedeçam à lei de Deus. Essa é a obra para esse tempo. Ah, mas eu já sou cristão. Bolufas. Você não é cristão se você não segue a lei de Cristo. Ai, perdão, eu não queria ser ofensivo. Agora é a ocasião de fazermos uso de nossa força. A oração de Davi deve ser a prece dos pastores e dos membros leigos. Olha a oração de Davi. Já é tempo, Senhor, para intervirdes, pois a tua lei está sendo violada. Pai do céu, os homens estão cuspindo nas tuas obras, estão fazendo filmes para desdenhar a ti. Não fazes nada, Senhor. A gente tem que receber isso como cultura e ainda pagar incentivo através de nossos impostos. Quer dizer que eu trabalho 12 horas por dia para financiar esses incircuncisos, esses endemoniados, filhos de Satanás? Eu sou contra negação de impostos. Tá certo que eles estão nos cobrando 50% de tudo que fazemos. Mas se eu vou numa loja, eu quero a nota fiscal. Não vou negar imposto, eu não vou pagar mais barato para comprar um produto sem nota e ficar no prejuízo. Porque é prejuízo. Se você só nega 1 centavo de imposto, esse sonegar vai cair sobre as suas costas. Isso é pecado. Já que tem essa lei escorchante de arrancar todo o nosso dinheiro, vivamos sob a lei.
Não peça para o seu contador fazer manobras para você pagar menos imposto. Existem alguns contadores honestos, mas existem uns que são desonestos. E em alguns casos, a pessoa é descoberta depois e paga pesada multa. E mesmo se a pessoa não for descoberta, a pesada multa virá do vigia das pessoas, que está sempre de olho em nós. Você é contra pagar imposto? Eu também. Assim, altos impostos. Os reis de Israel impunham 20% de impostos. Já era muito. Portugal, quando chegou aqui, impunha a nós 20%. Tanto é que chamavam de o quinto dos infernos. Por isso que a gente fala, vá para o quinto dos infernos. Porque eles chamavam o imposto de Portugal sobre o ouro tirado aqui, quinto dos infernos. Quinto é 20%. É, tô certo? Ai, Senhor. Imagina se os nossos patrícios que viveram aqui em 1500, a partir de esses quintos, ele foi imposto a partir da cana, não sei, de repente 1600, mas seguramente quando o rei chegou aqui, Dom João, em 1808, ele cobrava escorchante quinto, 20%. E hoje nós temos inveja deles, porque se cobrassem nos 20%, ai, que alívio, estaríamos muito bem. Mas não, eles nos cobram, com o efeito cascata, 50% do que se produz. Nós vivemos num país de escravos, nós somos escravos. Não temos reis, mas somos escravos desses burocratas que estão lá em cima, tomando vinhos de 10 mil reais a garrafa. Tomando não, oferecendo banquetes, fazendo lautos jantares, oferecendo às cortes. Enquanto isso, a gente vai penando, a gente vai sofrendo, a gente vai comendo comida de segunda para economizar. No Natal, muitas famílias tiveram que cortar a cesta de alimentos do Natal. Por quê? Porque as famílias foram privadas de seus salários. É uma história que eu não quero entrar aqui. Chorem os servos do Senhor entre o alpendre e o altar, clamando: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Eu não sei que livro é esse. Jeremias? JL? Juízes 2:7? Essa passagem é muito importante, é muito conhecida. Eu conheço essa, porque tem um missionário que, quando ele começa a pregar, alguém lê essa passagem. Chorem os servos do Senhor entre o alpendre e o altar. Alpendre é a entrada do templo e o altar é o próprio altar. O que é JL? Não sei. Depois eu vou ver. Não tenho que saber tudo. Por quê?
Ai, mas eu adorei a passagem, ó. Chorem os servos do Senhor entre o alpendre e o altar, clamando: poupa o teu povo, ó Deus, e não entregues a tua herança ao opróbrio. A herança do Senhor está sendo entregue ao opróbrio. Nossos filhos e filhas estão vivendo a serviço do inimigo de Deus. Eles falam, é cultura. Cultura é uma vírgula. Deus sempre operou em favor da sua verdade. Os desígnios dos ímpios, dos inimigos da igreja, são sujeitos ao seu poder e sua soberana providência. Graças a Deus, a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Ele pode tocar o coração de estadistas, a ira dos que odeiam sua verdade, e seu povo pode ser desviada, assim como as águas de um rio, se assim o ordenar. Sabe, eu tenho orado nos últimos meses por grandes cidades. Cidade onde eu nasci, onde eu vivi, onde eu me criei, onde eu vivo hoje. E tem uma cidade que você conhece. Não vou falar o nome dela para não quero desmerecer ninguém, mas eu vou dar uma pista. É uma cidade enorme. Todo mundo fala uma capital do amor. Tem uma torre grande de ferro. Eu estou orando ao Senhor para que o Senhor trabalhe nos ímpios corações. Sabe a grande revolução famosa? Gente, pelo amor de Deus, isso é pensamento meu. Ou, se não for meu, foi adquirido aí ao longo dos tempos de vivência. Essa cidade é tão ímpia que quando da grande revolução eles cuspiram na igreja, eles tiraram o sagrado e no lugar colocaram uma prostituta e disseram: agora você é a nossa deusa. Isso é cuspir na cara de Deus. A oração move o braço da onipotência. Aquele que comanda as estrelas na sua órbita nos céus e cuja palavra controla as águas do grande abismo, o mesmo Criador infinito atuará em favor de seu povo. Se o invocarem com fé, ele restringirá todas as forças das trevas até que tenha sido dada a advertência ao mundo, e todos os que lhe deem atenção estejam preparados para a vinda de Cristo. Eu tinha planejado comentar o capítulo 12, 13, 14 e 15, mas nós não saímos do 12. Mas a tônica é: obedeçam a Deus, clamem a Deus, chorem o sacerdote do pórtico até o altar, da entrada do templo até o sagrado. Intercedam. Nós estamos em época de intercessão. Se você não crê no poder da oração, dê uma chance a Deus. Dirija uma simples palavra a Ele e fala: Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso crer nisso, que eu posso falar com o Criador. Ah, mas alguém fala: você é pecador. Graças a Deus, que os pecadores também possam falar a Deus. Porque senão ninguém poderia falar a Deus. Ah, mas você tem vida errada.
culpa de ter meus erros. Essa semana, uma pessoa muito querida a mim disse isso para mim. Ah, você fica aí pregando aí a palavra de Deus, mas você também erra? Eu falei, graças a Deus, que Deus me permite falar a sua palavra, mesmo cometendo alguns erros. Que o vigia das pessoas te abençoe. Que o vigia das pessoas te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Amém.